Por que nós estamos estudando Gênesis? Porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura é palavra de Deus. Gênesis está dentro deste toda a Escritura. Porque temos que anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27, Paulo disse isso aos irmãos, aos presbíteros de Éfeso. E ele disse: irmãos, eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus, e diante disso eu estou livre do sangue de vocês. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Romanos 15, 4, a palavra diz que tudo que foi escrito para nós, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos levar a buscar ao Senhor. E Gênesis está dentro disso. Porque Gênesis explica de maneira clara quem é Deus, como nossa história teve início, quem nós somos, de onde nós viemos, porque o mundo está como está hoje. E porque Jesus falou de Gênesis. Em Mateus 24, 38, nós vamos ver esse texto ao final. O que nós vimos já até agora? Primeiro, que Deus criou o universo e tudo o que nele há. Ele criou tudo muito bom. E a Bíblia diz que Ele criou porque Ele quis. Eu ouvi a minha filha perguntar isso já algumas vezes. Por que Deus criou? Porque Ele quis, porque Ele é Deus, e Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E Ele criou para a sua glória. Nós vimos também que em sua criação Deus criou seres espirituais e o homem aqui, a humanidade. Esses seres tinham vontade, tinham na sua criação o livre arbítrio, e eles poderiam escolher obedecer ou não a Deus. Nós vimos que parte desses seres espirituais, dentre eles, ou eles encabeçados por um deles, o diabo, a antiga serpente, o Satanás, eles se rebelaram contra Deus, os seres espirituais, e induziram o homem que escolheu, por sua livre e espontânea vontade, desobedecer a Deus. Se rebelaram contra Deus, e desde então toda a humanidade nasce rebelde, contrária a Deus. O pecado então entrou no universo. A Bíblia diz que toda a criação geme, esperando ou aguardando a revelação dos filhos de Deus, e que Jesus vai fazer uma nova realidade, novos céus, nova terra. Mas até que isso aconteça, todo esse universo sofre as consequências do pecado, nós sofremos as consequências do pecado. E desde então a terra é um caos, por causa do pecado. Entrou o pecado, entrou o sofrimento, não vai melhorar, nunca vai melhorar. Nós vimos também que imediatamente após a entrada do pecado, Deus já estabeleceu a solução para o pecado, que é Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já fez isso na cruz há 2000 anos. A serpente mordeu ou picou o calcanhar de Jesus, um pequeno ferimento, mas Jesus, na sua ressurreição, esmagou a cabeça da serpente. Ele já está vencido, ele já foi derrotado. Essa vitória ainda não se manifestou totalmente, mas um dia ela vai se manifestar. Mas para aqueles que creem em Cristo, ela já está manifesta. E apesar das dificuldades que os cristãos também têm, ela já foi vencida. Todas essas dificuldades já foram vencidas em Cristo na cruz.
Do ponto de vista humano, Jesus traz a solução, mas a solução já havia sido dada antes do universo ser criado. Nós não entendemos, mas a Bíblia diz. Nós vimos também como começaram a mentira, a maledicência, a malícia, o pecado, os homicídios, o adultério, a poligamia, a violência, etc, etc. Começou com a entrada do pecado e o pecado se manifestou em pecados como esses. Vimos que Adão e Eva, o primeiro casal criado, um homem e uma mulher, literalmente, não figura de linguagem, não uma representação da humanidade, um homem e uma mulher. Adão, um homem, assim como Jesus foi um homem. Eles tiveram inicialmente 2 filhos que já nasceram em pecado e já mostram o fruto do pecado em suas vidas. Imediatamente a entrada do pecado na vida deles, nascem em pecado, um irmão já mata o outro irmão, de maneira cruel. 2 linhas de descendentes, então há Caim e Abel, Abel morre, Caim segue, se afasta de Deus e Deus manda, nós vimos Eva dizendo que Deus manda um outro filho, Sete, que substituiria Abel, e a partir da linha de Sete, aqueles homens vão lá na frente começar a invocar o nome de Deus, enquanto que a linha de Caim, ela vai se afastando cada vez mais de Deus. Isso nós vimos, essas realidades nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 4. No capítulo 5, que nós vamos entrar de uma forma de esboço, tentando identificar, é uma genealogia. E nos versículos 1 e 2, nós lemos o resumo do que é o capítulo 5, que diz assim: este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem a semelhança de Deus, o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Daí então nós sempre olharmos na palavra o homem designando homem e mulher, a humanidade, coisa que o mundo ainda quer mudar também. Não pode mais o homem como figura da humanidade. Nós vimos em o capítulo 5 a árvore genealógica, que vai de Adão até Noé. E aqui a gente vai ver, nós vermos isso, todo o relato, a partir de uma tabela que nós podemos entender. Nós vamos ver o evento, a base bíblica, aí nós vamos ver a morte daquele indivíduo que é descrito, e quantos anos após a criação, partindo de um princípio que nós cremos, e nos 2 primeiros estudos de Gênesis, nós refutamos a evolução ateísta, não existe evolução, ateísta de ateus, existe um grupo que eles creem em Deus, eles se professam cristãos, mas eles dizem que, como a ciência, entre aspas, prova a evolução, então eles creem na evolução, são chamados os evolucionistas teístas, teo de Deus. Eles acreditam que Deus usou, não Adão e Eva, porque isso é uma linguagem, uma metáfora, Deus usou o processo da evolução. Nós refutamos isso também, e nós refutamos a teoria do intervalo, para que vimos que alguns irmãos ainda que creem nisso, a base para eles justificarem isso não é a palavra de Deus, o relato literal de Gênesis 1, eles buscaram fontes externas e tiveram como base relatos de cientistas ateus, dentre eles a teoria da evolução iniciada por Darwin. Nós refutamos isso, não cremos assim, nós cremos numa criação recente. A Terra não tem bilhões nem milhões, ela tem milhares de anos. Esses que creem assim são chamados fundamentalistas. Eu tenho muita alegria em dizer que eu não sou um liberal, né? Cremos na criação recente. Nos 30 versos, a expressão que se encontra no capítulo 5, nós vamos ver: viveu e morreu, para nós jamais esquecermos
que o pecado trouxe a morte. Nos 30 versículos, 8 versículos mostram que a consequência do pecado estava ali. Inclusive para Adão, que Deus disse, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ele morreu espiritualmente no dia que ele comeu, mas ele morre depois, 930 anos depois. E nós vamos ver homens vivendo 900 anos, mais uma vez os liberais vão dizer que não é verdade, que isso é uma figura de linguagem. Nós cremos que eles viveram sim numa realidade antes do dilúvio, a realidade da terra era outra. Então nós cremos que é literal. E daí então nós vimos Adão, o texto está aí, Adão torna-se pai de 7 aos 130 anos de idade ou de existência. E aqui uma colocação importante, Adão não foi como nós, ele não veio e passou por um processo de gestação de 9 meses, e não, ele foi criado adulto. Ele foi criado com uma idade aparente. A terra foi criada com uma idade aparente. Daí então dizer que ela começou a partir de uma partícula menor que um átomo e levou 4 bilhões, não, Deus já criou essa terra com uma idade aparente. É isso que o relato bíblico diz. E aí então, Adão torna-se pai de 7, aí nós vamos ver a sequência, daí os 130, quanto tempo depois da criação? Se você partir do princípio, mas Adão, por que não, antes de Adão pecar não se contava o tempo de vida, por quê? Se a Bíblia diz que ele viveu, então nós partimos do princípio literal de interpretação, que ele literalmente, a partir do momento que ele foi criado, 130 anos depois, ele gera 7, já tinha gerado 2 filhos, e ele morre 930 anos depois de ter sido criado. E aí nós vemos 7, tornou-se pai de Enos, essa é a genealogia que está ali em Gênesis capítulo 5, Enos torna-se pai de Cainã, Cainã torna-se pai de Maalalel, Maalalel torna-se pai de Jared, a gente vai vendo ali quantos anos já se passaram da criação, Jared torna-se pai de Enoque, e aqui entra alguém diferente, Enoque torna-se pai de Matusalém, aos 65 anos de idade, e olha lá que Enoque não morre. Enoque viveu 365 anos, e como Deus é o Deus da história, ele faz como ele quer, ele entendeu que esse homem não vai morrer e tirou ele, não permitiu que ele morresse. Pela graça de Deus, talvez alguns de nós, vamos passar pela mesma realidade de Enoque. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados, não passarão pela morte. Quem sabe ele volte na nossa época. Mas a regra é que todos morrem por causa do pecado. Enoque era um pecador, mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Mito de novo, mito. Isso é uma figura, aliás, de Gênesis 1 a 12, você tem que abrir a sua mente e saber que tem muita coisa ali que é linguagem figurada, é metáfora, é mito. Não é mito, não é, porque o autor aos Hebreus, mais ou menos 3.300 anos depois, considera aquele homem como um homem com outros. E numa lista de homens em que estão vários desses homens de fé, que ninguém duvida da existência dele, Enoque está lá também. Se Enoque está ali também, então, assim como Jó, que é mito também para alguns, está lá na relação. Enoque é mito não. Hebreus capítulo 11, versículo 5, o autor aos Hebreus diz, em um ponto fundamental para que nós jamais esqueçamos, pela fé, uma pessoa só pode crer em Deus ou ser aceito por Deus mediante a fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Judas 1,14, nós não vamos ler.
disse que, aí voltamos para a nossa tabela, Enoque é o sétimo da linha de Adão, está lá no texto de Judas, capítulo 1, versículo 14. Depois de Enoque vem Matusalém. Matusalém, o homem mais velho da história, viveu 969 anos, gera Lameque. Lameque torna-se pai de Noé, aos 182 anos de idade. E aqui nós vemos a história entrando um outro personagem. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará de nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Ele livrará aqueles que creem, aqueles em quem Deus achou graça, assim como Noé, como Enoque, como Abel, foram justificados pela fé, assim como eu e você, se você crê. E outros que cremos não estão relatados e que nesse período podem ter sido salvos pela fé. Em sua ira, e daí o tema do nosso estudo, a ira de Deus, quando Deus diz: eu farei desaparecer do homem, da terra, o homem que eu criei. A ira de Deus se manifestando naquele período. E aqui então a gente vai entrar no nosso estudo propriamente. O dilúvio tem início no ano 1656, depois da criação, se nós partirmos da genealogia descrita na palavra. Nós vamos ver o capítulo 6, dos versículos 1 a 8, que vão tratar do tema do nosso estudo. 1700 anos depois de ter criado a terra e os seres humanos, Deus resolve destruir a humanidade. Por quê? Nós vamos ver os versículos 1, 2 e 4 nessa primeira parte, depois nós vamos ver os versículos 3 e 5, porque eles falam da mesma realidade, o versículo 3 e 5. Versículos 1, 2 e 4 de Gênesis 6 diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Versículo 4: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, os nefilins. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Eu não sei se já fez essa pergunta, eu já fiz algumas vezes, e aí eu fui dar uma olhada em alguns estudiosos. Qual era a população da terra antes do dilúvio? Obviamente ninguém vai saber a resposta, mas nós temos algumas considerações à luz da palavra. A primeira é que as pessoas viviam, como nós vimos, muito mais tempo. O limite o tempo de vida das pessoas cai após o dilúvio. Mas até o dilúvio, uma realidade diferente que nós não conhecemos, muito provavelmente a terra era um único continente. Ainda que maculada pelo pecado, os homens viviam muito mais tempo, tinham mais filhos. De cada um dos 10 patriarcas descritos em Gênesis, com exceção de Noé, eles, além daquele que é descrito ali, eles tiveram filhos e filhas, o texto diz. José, que foi um historiador da época depois de Jesus, um historiador judeu, nós vimos isso, ele dizia que Adão e Eva tiveram 56 filhos. A situação do planeta Terra era melhor, e já haviam passado 1656 anos da criação. Para nós termos uma ideia, hoje,
com as realidades diferentes, com expectativa de vida menor, ainda que hoje, nas últimas décadas, ela tenha aumentado. Em 1950, a população da Terra era de 2,5 bilhões de pessoas. Então nós temos 60 anos para ter 7 bilhões. Quanto seria em 1.600 anos? Uma realidade diferente. Alguns chegam a essas especulações, bilhões, milhões de pessoas. O texto mostra que não foram somente os filhos escritos, os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram-lhe filhas. O grande problema do texto, e que se você já procurou entrar e estudar esse texto, é o que significa os filhos de Deus e as filhas dos homens. Um dos comentaristas, Norman Champlin, ele trabalha pelo menos 12 possibilidades de interpretação do texto. Eu fui ver alguns irmãos, um deles, John MacArthur, estudando um estudo que ele fez em Gênesis, em 2000, na igreja onde ele pastoreia. Ele diz assim: Gênesis 6, os versículos 1 a 4, é um texto breve, todavia tem causado discussões sem fim. Existem inúmeras interpretações para tentar resolver a passagem através de volumosos artigos e comentários, uma tarefa que não é fácil. John MacArthur chama esse estudo de a invasão demoníaca. Ele entende que os filhos de Deus são anjos caídos, porque nós vamos ver em Jó que os filhos de Deus ali claramente fazem alusão a anjos. Eles são anjos. Os filhos de Deus são anjos. Esses anjos são anjos, mas são anjos caídos na interpretação deles. São 3 linhas de interpretação. A primeira é que esses homens, e é o que eu creio, na realidade eles eram a descendência de Sete, e desses, aí então teria mais sentido, eram homens que se casaram com a descendência que se afastou de Deus, que eram da descendência de Caim, as filhas dos filhos de Caim. A segunda alternativa é que eram homens poderosos que governavam aquele mundo e eram considerados deuses. Eram homens que eles começaram a governar aquele mundo e dominavam grandes áreas e regiões. Então eles eram tão poderosos que os que não tinham esse poder falavam que eles eram filhos de deuses, daí então a expressão. E eles tomaram mulheres comuns. A terceira, eu estou falando 3, mas existem mais, que eram anjos caídos ou demônios que tomaram formas humanas e possuíram homens e tiveram esposas humanas, gerando filhos, uma linguagem simples, misturados. Essas são 3 das interpretações. De onde você está tirando que os filhos de Deus eram anjos? Jó, versículo 1 a 6, esse ninguém discute. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus, na NVI, por exemplo, eles traduzem anjos. Aqui é na Revista Atualizada, uma versão. Os filhos de Deus vão diante de Deus e Satanás, que é um anjo, mas caído, vai junto. Então, a partir desse texto, os filhos de Deus aí, porque anjo é filho de Deus? Não. Deus tem filhos, sim, todos aqueles que pela fé creram em Cristo. Mas a expressão filhos de Deus é usada no caso dos anjos. Daí então, essa é uma das interpretações. Bom, nosso propósito não é ficar discutindo esse tipo de interpretação. Elas variam, homens, durante a história. Calvino, por exemplo,
entende que essa percepção de que eram os descendentes de Sete, mas há homens sérios que pensam diferente. Nós não temos uma resposta clara para isso, mas como nós estamos no texto, nós temos que passar por ele. Se você entrar no YouTube, então, aí você vai ver de tudo, as teorias da conspiração, por exemplo, os Nefilins, eles governam os Illuminati, eles estão no controle de tudo, né? Eles são ETs, os OVNIs que aparecem aí, são lá, tem dedo dos anjos caídos. Eu não vou desconsiderar nenhuma dessas. Outro ponto é que, se você for ver as grandes religiões hoje, islamismo, Testemunhas de Jeová e Mormons começaram com uma revelação de um anjo. E são religiões anticristãs. Então não dá para nós desconsiderarmos, né? Porque nós vamos entrar em desconsiderar o sobrenatural. Nós não sabemos, mas há muita coisa sobrenatural do ponto de vista humano inexplicável nos primeiros 12 capítulos de Gênesis. A própria criação, mulher que vem da costela, a serpente que fala, o Deus que fala com homens, pessoas vivendo 900 anos, um homem que é arrebatado, e nós vamos ver várias outras questões sobrenaturais. Então não dá para desconsiderar o sobrenatural nesse relato aqui, de quem seriam eles. Mas nós não temos uma resposta clara. Um outro irmão, Sproul, que é um estudioso da palavra, ele diz assim: resolver as dificuldades de interpretação de Gênesis 6 nos traz à memória que devemos ser muito cuidadosos. Aí vai ter uma implicação para nós que estávamos estudando princípios de estudar a palavra de Deus. Os termos descritivos filho de Deus e filhas dos homens não nos dão o direito de supor uma interação entre seres celestiais e seres terrestres, porque Jesus vai dizer que anjo não se casa, eles não podem ter essa relação. E aí ele diz assim: temos que ter muito cuidado quando olhamos para um texto difícil como esse, para analisarmos como a linguagem é usada em um contexto mais amplo da Escritura. E o ponto é esse, que é nosso princípio de como nós devemos estudar a Escritura. É um princípio muito importante, saber que a Escritura deve ser interpretada pela Escritura. Nós não devemos desenvolver doutrinas a partir de textos que são obscuros. Isso acontece muito. Então, é palavra de Deus, nós não negamos o sobrenatural, mas o que quer dizer? Nós não temos até agora compreensão do que isso quer dizer. Os versículos 1, 2 e 4 foram esses, mas agora os versículos 3 e 5 que vão, aí nós vamos ver muito da realidade para nós hoje. Diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui tem mais uma questão, os 120 anos. O que isso significa? Há duas interpretações. Primeiro é que Deus estaria limitando a vida para até 120 anos após o dilúvio. Isso não se aplica a Noé, que ele viveu muito mais tempo, mas a expectativa de vida cai drasticamente depois do dilúvio. E se nós vamos ver, hoje não há relatos recentes de pessoas que chegaram a viver tanto tempo. A pessoa mais velha hoje tem 107 anos registrado. Não há. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, e é a que eu creio que está mais dentro do contexto, é que do momento que Deus anuncia o dilúvio, até a ocorrência do dilúvio são 120 anos. E aí nós entendemos, a partir dessa percepção, você entende? Olha como a questão das traduções são às vezes perigosas. A nova tradução na linguagem de hoje, ela já traduz dizendo que Deus estabeleceu que o limite do homem seria 120 anos. Ele não aborda essa segunda possibilidade. Mas vamos pensar que seja essa. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, e de agora,
daqui 120 anos eu vou acabar com tudo. O que é esse contenderá? O contender parece que o primeiro significado é uma disputa, mas na realidade eu não vou mais comandar. Por implicação, Deus não mais julgaria, Deus iria tirar a sua mão. A partir de agora, por causa da perversidade do homem, eu estou entregando o homem, nós vamos ver uma outra realidade, ao que o homem é. Em outras palavras, Deus entrega os homens àquilo que eles querem. E mais uma vez nós vemos quem é o responsável pelo mal no planeta. Nós cremos na soberania de Deus, cremos que o Senhor Deus está no controle de cada detalhe, mas nós cremos também que o homem é responsável por cada uma das suas escolhas. E aqui o texto diz que Deus destruiria aquela humanidade por causa da perversidade do homem. Devido ao nível de perversão que o homem havia chegado, deixaria de julgar, ele deixaria de contender, deixaria de executar juízo, ou em outras palavras, como diz Romanos, Deus os entregaria aquilo que eles queriam fazer. A palavra perversidade no texto é algo que está acima da maldade, é crueldade, depravação, algo que é desumano, natural ou moralmente falando. O que seria essa perversidade? O texto não diz, não descreve aqui, mas como nós poderíamos identificar essa perversidade? Exemplos como seria algo como legalizar o aborto, como nos Estados Unidos é feito e já foi tentado aqui em nosso país. É dizer que a união entre dois homens ou duas mulheres é casamento. É algo como a política em nosso país, onde um político lava a mão do outro para que os dois corruptos não sejam condenados. É enganar as pessoas, como tem ocorrido, especialmente na igreja evangélica. Em nome de Deus, em nome de Jesus, isso é perversidade. É dizer, como eu vi uma reportagem essa semana, de um conhecido site que diz assim: tenha um caso, a vida é curta. Um site que tem milhões de inscritos e que promove o adultério, dizendo que é algo bom para ser feito. É defender que uma criança de 3 anos de idade é transgênero. É legalizar a prostituição. Dizer que a prostituição é uma profissão. Essas são formas de perversidade. O que são esses, também no texto diz, pensamentos do seu coração que eram somente e sempre para o mal? É claro que o coração não pensa. A palavra diz, ou várias vezes que nós vemos isso na palavra, o centro do homem está em seu coração. Quando ela diz que o coração do homem é assim, é que mostra a realidade do coração humano. A palavra é muito clara em dizer isso. Jeremias, capítulo 17, o versículo 19, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o coração do homem. Esse é o coração do homem sem Deus. E ainda
de muitos daqueles que professam a Cristo que não têm a compreensão. Nós temos um coração enganoso, nós somos tendentes ao erro e nós precisamos andar em Cristo para que Ele transforme gradativamente o nosso coração. É verdade que nós, quando cremos, recebemos um novo coração, um coração que era de pedra e agora é um coração de carne, mas ainda por causa da propensão do pecado, desse mundo, do diabo, nós somos tendentes a errar por causa desse coração. O Senhor Jesus também tratou do coração humano, dizendo em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não é o meio que nos influencia, não é o meio que influencia o nosso coração. O meio está hoje, do jeito que está, por causa do coração do homem desesperadamente corrupto. O coração, o interior perverso e desesperadamente corrupto do homem, levava-o sempre e somente para o mal. Deus então deixa de contender com o homem. E diante disso o texto continua nos versículos 6 a 8 de Gênesis 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Mas Deus não sabia de tudo, Ele não sabe de tudo, Ele não governa tudo, Ele não estabeleceu tudo, como Ele pode se arrepender? A própria palavra diz que Deus não é homem para que se arrependa. É claro que a linguagem aqui é para mostrar que, apesar de governar, Deus se entristece com o pecado. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Não que ele houvesse se arrependido no sentido de ter feito algo errado, como nós, mas ele se entristeceu, daí isso cortou-lhe o coração. A gente vê isso hoje ou não? Essa perversidade. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18, há um relato claro da perversão do homem, assim como era no princípio, assim como era antes do dilúvio, e algo que não mudou. Romanos 1,18 diz: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O homem, ele troca a verdade de Deus pelo erro. A injustiça que é erro, mentira, violação do que Deus manda. Na época de Noé, Deus deixou de contender com a humanidade. Mas e hoje? Hoje, em Romanos nós vemos, Deus entrega a humanidade à perversão. O homem quer viver na prática do pecado, então Deus entrega. É assim que você quer viver na sua prática pecaminosa, seja ela qual for. Então Deus o entrega ao que você quer. E essa é uma das manifestações da ira de Deus sobre todos aqueles que retêm a verdade que é Cristo, que não querem o Evangelho, que rejeitam o Evangelho e preferem viver na prática do pecado. Como era a perversão na época de Noé, a mesma que está descrita em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 25 a 32, que diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres
e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Uma das formas de perversão é dizer que o que Deus diz que é natural, ou que é antinatural, agora é natural. Como relações entre mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, uma descrição do pecado homossexual. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão, por sua perversidade, assim como nos dias de Noé. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, quando Noé foi um pregoeiro da justiça, a palavra diz, que por 100 anos pregou aquelas pessoas desprezaram o conhecimento de Deus, assim como é hoje, assim como aqueles que rejeitam o Evangelho hoje, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para que pratiquem o que não devem, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. E inventam maneiras de praticar o mal. Os pensamentos do seu coração é sempre e somente para o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, todos sabem que isso é errado, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós vimos no último estudo que o Flávio trouxe de Malaquias, onde Deus diz em Malaquias 3,6 que de fato eu, o Senhor, não mudo. Deus tratou de maneira radical com o pecado durante a época de Noé, trazendo o dilúvio. Deus vai tratar de maneira radical com o pecado na segunda vinda de Cristo. Ele já tratou com o pecado na cruz, para todos aqueles que recebem a Cristo, que se arrependem de seus pecados e que recebem o sacrifício de morte e ressurreição de Cristo. Mas aqueles que ainda não receberam, que o rejeitam, estão debaixo da ira de Deus. Deus não muda, e parece que o homem também não muda na sua perversão. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Mateus capítulo 24, os versículos 37 a 39, Jesus mostra que isso não mudou. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos qual era a população da terra antes do dilúvio. Muito provavelmente eram milhões de pessoas. Nós sabemos que pouquíssimas, 8 pessoas, foram salvas a despeito da pregação de Noé. E como nos dias de Noé, a que Jesus se refere, tem as mesmas implicações hoje. Nós vemos as mesmas implicações. A perversidade humana continua sendo a mesma. Pessoas que não têm temor a Deus, blasfemadoras contra o Deus das Escrituras, vivem despreocupadas, não se importam com o que Deus diz em sua palavra, e pouquíssimas crendo no verdadeiro Evangelho, assim como nos dias de Noé.
Assim como nos dias de Noé, Deus manifestou a sua ira, Ele a manifesta hoje, deixando o homem fazer o que ele quer fazer, entregando o homem às suas paixões. Nos dias de Noé, Deus deixou de contender com o homem e hoje Ele entrega ao homem aquilo que Ele quer fazer. Essa é uma das formas da manifestação da ira de Deus. Mas haverá um dia em que a ira de Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural, um tempo antes da volta de Jesus. Nos dias de Noé, Deus fez desaparecer o homem da face da terra. Quando Jesus voltar, Deus vai consumir essa realidade com fogo, diferentemente da época de Noé. E assim como nos dias de Noé, ele foi um pregoeiro da justiça, hoje nós temos as Escrituras, nós temos o Evangelho, o que Cristo fez, e que pode, e é o único que pode nos livrar da ira vindoura. O que nós podemos aplicar? Como não está debaixo da ira de Deus? Primeiro é que, se você ainda não recebeu o Evangelho, se você ainda não creu no que Cristo fez, você precisa recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Você precisa arrepender-se de seus pecados, confessá-los e crer que lá na cruz Cristo levou os seus pecados no corpo santo dele. Ele crucificou o seu velho homem. Ele, no sangue derramado, perdoou você de todos os seus pecados e por isso você deve se arrepender deles. Não importa quão pecador você tenha sido, se você receber a Cristo, Ele o perdoa, Ele o salva. A graça de Deus é muito maior, ela superabundou sobre o pecado. É uma necessidade da troca de coração, como diz Ezequiel 36, 27. É necessário arrependimento, como vários textos da palavra afirmam, por exemplo, Atos 2, 37 a 38. É necessário nascer de novo, como Jesus disse para um religioso em João 3,3. É necessário receber a Cristo, como o próprio Jesus disse em João 3,17. Crendo em Cristo, nós não estamos mais debaixo da ira, e é a única oportunidade, a única chance, assim como em Noé, a única chance era entrar na arca. Para nós, a única oportunidade é estar em Cristo, receber a Cristo pela fé, não uma religião. E para nós que cremos, que não mais estamos debaixo da ira pela graça de Deus, nós somos chamados ao arrependimento, a uma renovação das nossas mentes, como diz Romanos 2:2. Somos chamados a estarmos cheios do Espírito Santo, não das coisas do mundo, mas do Espírito, como diz Efésios 5:18. Somos chamados a levar o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós, aqui nessa realidade, as pessoas possam ver Cristo em nós, como está escrito em 2 Coríntios 4:10. Nós precisamos de ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, como diz Colossenses 3:16. Há muitos cristãos que estão vivendo longe de Cristo, salvos da ira, mas vivendo em práticas que desagradam o Senhor. Uma das maiores evidências de uma verdadeira fé cristã genuína é um desejo de viver em santidade, de viver para a glória dele. E com isso há duas posições. A primeira, se você ainda não creu em Cristo, arrependa-se de seus pecados e receba a Cristo pela fé, pelo que Ele fez na cruz, por amor e absolutamente de graça. Arrependa-se. E para você e para nós que cremos, nós também somos chamados ao arrependimento. Devemos nos arrepender das práticas que temos cometido e que desagradam o Senhor. Nós somos chamados para uma vida constante de arrependimento.
Esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida. Amém.